Será que o mundo mudou muito de 89 até aqui? São 36 anos. O começo da década de 90 foi marcado pelo início da internet comercial e de telefones móveis. Além disso, surgia em 95 o DVD, uma inovação mais compacta e que substituía as saudosas fitas VHS. Nessa mesma época surgiu uma evolução da cultura, algo que mudaria o consumo caseiro de entretenimento: o PlayStation 1 e o Nintendo 64. Já a década de 2000 foi marcada por smartphones e redes sociais, um salto na comunicação digital. Da década de 2010 até 2019, a gente presenciou um mundo ainda mais virtual: o nascimento do PS4, a morte do DVD e o império dos streamings. Hoje vivemos em um mundo muito diferente de 89, mas não só tecnologicamente, culturalmente e socialmente também. Crianças substituíram as perigosas brincadeiras de rua por jogos digitais seguros em casa. Pais e mães dividem cargas horárias de trabalho para poder sustentar a casa. A internet mudou o lazer e a comunicação dentro das casas, distanciando os parentes que vivem debaixo do mesmo teto. Na década de 90 e 2000 tivemos um crescimento expressivo em divórcios e famílias monoparentais. Já em 2020, o home office ganhou um poder significativo, mas casais pararam de ter filhos. Procuram muito mais gastar seus tempos e finanças em algo para eles, evitando o excessivo gasto que uma criança pode dar. Isso quer dizer que a classe média, essencialmente, mudou. E mudou o poder de compra, o trabalho, a educação, a tecnologia e o consumo, e até mesmo o estilo de vida. A classe média ficou mais digital, mais endividada e menos estável. Um reflexo perfeito da classe média de 89 que temos na cultura pop foram os Simpsons. Quando os Simpsons estrearam em 1989, a família amarela de Springfield representava perfeitamente a classe média americana da época. Homer tinha um emprego estável na usina nuclear, Marge cuidava da casa, e apesar dos tropeços financeiros, eles conseguiam manter um padrão de vida confortável, com casa própria, 2 carros e até viagens ocasionais. Mas enquanto o mundo real mudou drasticamente, a série permaneceu congelada no tempo. Então a crítica à classe média enfraqueceu demais, pois a realidade dos Simpsons e de seus vizinhos não refletia mais a realidade americana. A série, que já foi uma sátira afiada da sociedade, hoje funciona quase como uma cápsula do tempo, uma lembrança de um passado onde a classe média ainda tinha poder de compra e segurança. No vídeo de hoje que eu quero falar sobre algo clássico, eu quero contar como os Simpsons nasceram e como essa série sustentou 36 temporadas. Além disso, a gente pode analisar um pouco como a série se tornou um saudosismo de si mesma e também se ela realmente vai acabar. Bora falar sobre isso? Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com a galera e claro, se você não é um inscrito, se inscreve aí para ajudar. A gente tá quase batendo 500 inscritos e eu quero trazer mais gente para esse canal, cara. Eu tô fazendo cada vez mais vídeo para tentar atrair mais galera. Mais uma aspas aqui, tá, gente? Eu vou ter que utilizar imagens dos Simpsons, eu vou ter que colocar poucos vídeos e também eu vou ter que colocar pouca música dos Simpsons, tudo isso daí. Porque a Disney, ela bloqueia esse vídeo. Se eu colocar, por exemplo, vídeos e cenas e tudo mais, ela simplesmente vai bloquear esse vídeo e eu não vou conseguir entregar para ninguém. Para falar dos Simpsons, temos que analisar a vida de Matt Groening, o criador da família amarela. Groening cresceu em um ambiente criativo, onde seu pai, Homer Groening, era cartunista e cineasta amador, e sua mãe, Margaret, era professora. Desde jovem, Matt era fascinado por quadrinhos e animações. Seu humor foi moldado por influências como os Irmãos Marx, um grupo de comediantes que fez muito sucesso no início do cinema falado. A revista Mad, com seu humor ácido e críticas sociais, e claro, os primeiros desenhos animados da Warner Bros. Essas influências, combinadas com sua visão de mundo, moldaram um jovem muito avesso à autoridade. Ele cresceu em Portland, Oregon, durante os anos 60 e 70,
uma época de grande contestação política nos Estados Unidos. Sua visão crítica se fortaleceu com os movimentos contra a Guerra do Vietnã e os protestos pelos direitos civis. Ele se tornou um crítico feroz da sociedade e começou a desenhar tirinhas satíricas, baseadas em suas próprias experiências. Foi assim que surgiu Life in Hell, uma série de quadrinhos underground criada por ele em 1977. A tirinha retratava a vida de um coelho neurótico chamado Binky e abordava temas como trabalho, relacionamentos e a angústia da vida adulta. Life in Hell se tornou um sucesso cult, sendo publicado em vários jornais alternativos nos Estados Unidos. A tirinha de jornal caiu nas mãos de James L. Brooks, uma figura respeitada em Hollywood desde a década de 80. Ele achou o humor de Groening perfeito para um novo projeto de animação, uma série de curtas animados, o The Tracy Ullman Show, um programa de variedades da Fox. Quando Groening foi chamado para apresentar uma ideia, ele temeu que ceder os direitos de Life in Hell pudesse prejudicar sua independência criativa. Em poucos minutos, no saguão do estúdio da Fox, ele desenhou rapidamente uma família disfuncional, inspirada em sua própria infância. Para os nomes, ele usou os de sua família: Homer, seu pai, Marge, sua mãe, Lisa e Maggie, suas irmãs. A única exceção foi Bart, que é um anagrama da palavra breath, pirralho em inglês. Porém, o Bart ele é muito inspirado no Groening e na sua própria visão de mundo. Bart Simpson é a representação da rebeldia juvenil, desafiando os professores, zombando de todo mundo e desafiando as próprias regras. Mas todos os demais personagens são visões da classe média norte-americana. E conforme a série foi se estruturando lá por 80 e pouco, esses personagens foram sendo mais moldados nas suas características. Homer Simpson é um trabalhador medíocre, mas sua ignorância não é retratada como uma falha pessoal, e sim como um reflexo de um sistema falho. O Sr. Burns representa a ganância corporativa e o abuso de poder. A polícia de Springfield, liderada pelo incompetente chefe Winning, é um retrato da ineficiência das forças de segurança. O próprio Groening já disse que uma das suas maiores influências foi Mad Magazine, que desafiava a cultura dominante com sátira afiada. Ele adotou essa abordagem para expor absurdos da sociedade americana. Os curtas de 1 minuto estrearam em 19 de abril de 87 no The Tracy Ullman Show. O traço era rudimentar e a animação era feita à mão, mas o humor já estava presente, porém muito mais ácido e nonsense. O sucesso desses curtas chamou a atenção da Fox, que encomendou uma série própria. Em 17 de dezembro de 1989, com um episódio natalino, estreia a série Os Simpsons. Inicialmente, a série foi um grande risco para a Fox, que nunca tinha investido tanto em um programa de animação em horário nobre. Mas o público adorou. Diferente das animações infantis da época, Os Simpsons eram ácidos, sarcásticos e abordavam temas adultos com um humor único. Homer não era o pai idealizado das sitcoms tradicionais, e Bart Simpson rapidamente se tornou um ícone da rebeldia juvenil nos anos 90. Foi em 1990, na segunda temporada, que começou a chamada Era de Ouro dos Simpsons. Nos anos 90, os Simpsons viveram seu auge criativo. Roteiristas brilhantes como Conan O'Brien ajudaram a transformar a série em um marco da cultura pop. Episódios como Marge contra o Monorail, Quem Matou o Sr. Burns e Homer, o Criminoso, mostravam um equilíbrio perfeito entre comédia e crítica social. O humor satírico era afiado, zombando de políticos, corporações e da hipocrisia da sociedade americana. Springfield se tornou um microcosmo dos Estados Unidos, repleto de personagens icônicos, desde Sr. Burns até Moe, Ned Flanders e Krusty o Palhaço, cada um representando uma faceta da cultura americana. A escolha da cor amarela para os personagens foi feita por Matt Groening de forma estratégica. Ele queria algo que fosse instantaneamente reconhecível, mesmo em um piscar de olhos. Quando a série foi criada, a TV ainda estava em sua era mais simples, e Groening percebeu que o amarelo era uma cor vibrante que se destacava na tela.
capturando a atenção dos telespectadores. Além disso, o amarelo era uma cor que poderia ser associada à excentricidade da série e ajudava a destacar os personagens, criando uma identidade visual única. A cor também era econômica de se produzir na animação, o que contribuiu para a escolha. Já os 4 dedos nas mãos são devido a uma facilidade estratégica de desenhar. Ao eliminar um dedo, ele também simplificava as formas e tornava o desenho mais estilizado, o que se tornou uma característica marcante da série. Meio que como o Maurício de Souza fez com os pés da Turma da Mônica, sabe? O nome Springfield foi escolhido por Matt Groening porque ele queria criar uma cidade que pudesse representar qualquer cidade dos Estados Unidos. Springfield é um nome comum para cidades nos Estados Unidos. Existem mais de 30 cidades chamadas Springfield, em diferentes estados. A ideia era criar uma cidade genérica com a qual o público pudesse se identificar facilmente, independente de onde morassem. Isso ajudou a dar à série um tom universal, fazendo com que os Simpsons se sentissem como uma sátira da sociedade americana como um todo. Tava tudo perfeito, tudo muito bem feito na era de ouro dos Simpsons, né? As críticas, elas não paravam apenas nas diferenças sociais. Elas também apontavam outros problemas da sociedade, como meio de comunicação, dos políticos aos religiosos e sobre a manipulação de massas. Mas o bom humor e a representatividade das famílias era o que mais atraía o grande público. Nessa época, o poder cultural da família amarela crescia gradativamente. Eles popularizaram o formato de animação para adultos na TV, e influenciaram séries como Family Guy, South Park, Rick and Morty e até mesmo Futurama, do mesmo criador de Simpsons. O sucesso deles não se limitou à audiência televisiva. A série rapidamente se transformou em um império de merchandising, gerando bilhões de dólares em receita. Roupas, acessórios, brinquedos, jogos, decorações e até alimentos foram produzidos. E eu aposto que na sua casa tem algum itemzinho temático dos Simpsons. A série na 5ª temporada começou a ser exibida aos domingos em horário nobre, momento em que a família se reunia para assistir ao programa. O humor ácido e crítico dos episódios entretinha os adultos, enquanto a animação, muito mais contida do que um Family Guy da vida, se popularizava entre as crianças, embora a série não fosse para crianças. Foi no início dos anos 90 que a TV Colosso decidiu colocar em sua grade de programas infantis Os Simpsons. Porém, a série não teve tanto destaque assim e foi retirada da grade. O SBT rapidamente comprou os direitos de exibição e utilizava a série como um programa coringa em sua grade. Ah, não tem nada, vai os Simpsons. Em 2003, a Record adquiriu os direitos e passou a exibir a série no final da tarde e no começo da noite, fazendo com que os Simpsons se popularizasse definitivamente no Brasil. Foi aí que a maioria de nós teve o primeiro contato com a série. Depois do trabalho, depois da escola, no momento do café da tarde, um programa de fácil digestão e diversão na certa. Definitivamente os tempos de ouro da série. Se os anos 90 foram o auge da série, os anos 2000 marcaram o início de um período mais instável. A qualidade da série foi questionada por fãs e críticos, e os Simpsons passaram a ser vistos mais como um fenômeno cultural do que como uma série inovadora. A mudança começou com a saída de roteiristas que ajudaram a construir a era de ouro. Sem nomes como Conan O'Brien, Greg Daniels e George Meyer, o estilo dos episódios mudou. Novos roteiristas apostaram em um humor mais exagerado e menos sutil. Se antes Homer era um pai atrapalhado, mas realista, nos anos 2000 ele se tornou quase um desenho animado dentro do próprio desenho, com atitudes ainda mais absurdas. A série passou a explorar enredos mais surreais, como Homer indo para o espaço ou lutando com celebridades. A crítica social afiada dos anos 90 foi substituída por um humor mais simples e referências a memes da internet. Sim, é uma série animada, né? Então o exagero ele tem que ter vez. Até porque não existem limitadores, assim como por exemplo num live action. Mas aquela sutileza inteligente, aquelas críticas bem pontuadas foram indo embora. Nos anos 2000, Family Guy e South Park passaram a dominar a comédia animada, adotando um estilo mais ousado e politicamente incorreto. Comparados a essas novas animações, os Simpsons começaram a parecer menos inovadores. O mundo também evoluiu tecnologicamente e socialmente.
Acontecimentos tradicionais da família da década de 90 passaram a serem vistos como algo quase irreal nas novas temporadas. A família não era atemporal, ela era um recorte de uma década, e esse impacto negativo só foi aumentando. Mas não quer dizer também que no começo dos anos 2000 a relevância deles morreu. Foi em 2007, esperando reviver a série, que a Fox fez o filme Os Simpsons, e que foi um sucesso de bilheteria. Várias das previsões feitas pela série, muito falado sobre isso, foram em episódios dos anos 2000, como Trump presidente e escândalos políticos. A série ainda tinha relevância com as novas gerações e com a popularidade da TV a cabo no Brasil. Muitas pessoas assistiam, às vezes 2 ou 3 horas dos Simpsons na Fox. Na minha opinião, eu assistia nessa época bastante Simpsons, lá por 2010, 2012. Eu já comecei a injuriar, comecei a parar de assistir, eu achava muito repetitivo. E eu comecei a consumir outros que eu gostava muito mais, como por exemplo Futurama. Anos depois, né, quando surgiu Rick and Morty. Eu acho que a crítica é bem melhor nesses outros programas, né, no caso do Futurama e no caso do Rick and Morty. Até porque eles souberam brincar com a evolução da sociedade, eles souberam brincar com aquela família sendo muito mais disfuncional. Se a gente pegar o Rick and Morty, por exemplo, é uma família tradicional, assim como a gente está acostumado nos Simpsons, mas toda a estrutura da família é completamente diferente, e isso é o que valida muito mais Rick and Morty, por exemplo. Eu confesso que eu peguei para assistir alguns últimos episódios dos Simpsons só para analisar, para ver como é que tava, e ele parece que parou realmente no tempo. Para mim, parece que eu tô assistindo um episódio hoje, mas que esse episódio foi feito há 10 anos atrás, porque ele não teve uma evolução a não ser a imagem, né? Porque o desenho tá muito bonito hoje em dia, só isso. Mas agora vamos voltar pro texto. Foi em 2019 que as coisas mudaram mais ainda. Como uma forma de monopolizar o mercado, a Disney estava comprando vários estúdios e em 2019 ela adquiriu os estúdios Fox. E com ele, todos os programas de cinema e televisão. Os Simpsons se tornaram um dos principais conteúdos do Disney Plus, com todas as temporadas disponíveis. Mas e a qualidade? Muitos fãs argumentam que os Simpsons já estavam em declínio criativo desde os anos 2000, mas a compra pela Disney não alterou drasticamente a abordagem da série. No entanto, muitos perceberam o uso da série como marketing, criando episódios especiais com personagens da Disney em momentos oportunos, como quando fizeram um episódio satirizando Star Wars na época que ia lançar a série do Boba Fett, e até um episódio Plusversário, comemorando o 1 ano da Disney Plus. Foi no começo deste ano que foi anunciado pela Disney o fim de Os Simpsons, que não apresentará um episódio de despedida para encerrar toda a trajetória do programa. Mas independente do que o futuro traga, o legado da série já está escrito. Desde a icônica abertura no sofá até frases que viraram vocabulário para todo mundo. Os Simpsons não foi apenas uma animação, mas sim um marco da história da televisão.